Bíblia nos diz que estava Jesus caminhando com seus discípulos em direção de uma certa cidade, de um certo lugar, e na medida que eles vão passando, eles observam que havia um homem cego, e era cego de nascença, um homem que já nasceu cego. O discípulo pergunta: mestre, quem pecou? Foi ele que pecou ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste a glória ou as obras de Deus. Então a doença daquele homem, a enfermidade daquele homem, não era uma enfermidade para a morte. A enfermidade, o problema, a doença daquele homem era para que o nome de Cristo naquele momento fosse glorificado. Tem coisa na nossa vida que não é para a nossa morte. As coisas que nós estamos enfrentando na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia, se nós verdadeiramente buscar em Cristo, esperar em Jesus, uma hora ou outra, todas as lutas que nós estamos passando, enfrentando, uma hora ou outra o nome de Jesus vai ser glorificado no meio dessas lutas. Quem olha para nós vai dizer: olha, para essa situação não há jeito, para esse problema não tem jeito. Mas se nós, novamente repetindo, se nós buscar o socorro em Cristo e esperar chegar o socorro chegará na nossa vida. Porque esse problema, essa doença, essa enfermidade, essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A doença daquele homem, a enfermidade daquele homem era uma cegueira, que ele nasceu cego, era assim, um cego de nascença. Humanamente falando, era impossível aquele homem voltar a vê-lo. Mas quando aquele homem nasce cego, na enfermidade daquele homem, na cegueira daquele homem, já havia um propósito de Deus, para que quando o nosso Senhor Jesus chegasse naquele momento, o nome dele fosse glorificado na vida daquele homem. Talvez é isso que nós estamos passando, talvez é isso que nós estamos enfrentando, problemas, dificuldade que humanamente falando é impossível. Humanamente falando é impossível a gente vencer. Mas quando Jesus entrar em cena, quando Jesus entrar na situação, quando Jesus entrar no problema, quando Jesus entrar e vir de encontro com cada um de nós, para o nosso problema, para a tua situação, para a nossa situação, há jeito. Porque esse problema não é para a morte, mas é sim para a glória de Deus. Talvez você esteja enfrentando um problema, você que está aqui, você está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde, talvez esteja enfrentando um câncer, uma depressão, um problema familiar, um problema dentro de casa, um problema no trabalho, um problema na sua vida. E talvez o pensamento que vem é esse: para essa situação não tem jeito. E talvez alguém está te apontando, dizendo: olha, o seu problema é muito grave, o seu problema é impossível você resolver. E na verdade é mesmo impossível. Para ele você resolver é impossível. Mas se nós clamar o nome de Jesus Cristo, se nós buscar verdadeiramente a Cristo, na verdade o socorro vai chegar. Porque esse problema não é para a morte, mas ele é para a glória de Jesus. Essa doença não é para a morte, esse problema não é para a morte, mas é sim para a glória de Deus. Olha o que ele diz:
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Agora continua, fala assim no verso 4, continuando, fala assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar ou consegue trabalhar. Então é preciso a gente fazer as obras daqueles que nos enviou enquanto há dia, enquanto é tempo. Porque quando chegar a noite, como diz a palavra, quando chegar os dias maus, ou pode chegar o dia que a pessoa não vai conseguir mais fazer, então precisamos fazer o que tem que ser feito agora. E diz assim: olha, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6 diz assim: dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Eita glória! Então os vizinhos e os que dantes conhecia de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Um dizia: é ele. E o outro: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus, aleluias, fez logo, botou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé. É muito bacana essa mensagem. Ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe: pois onde está ele? Respondeu: não sei. Então observa, um homem chamado Jesus foi quem tocou nos olhos daquele cego e ele passou a ver. Quando Jesus tocar na nossa vida, quando Jesus tocar na minha e na sua vida, as coisas começam a mudar. A situação que é impossível, ela vai se reverter, ela vai mudar de direção. Aquele homem não tem esperança nenhuma, mas quando Jesus entra no problema, quando Jesus entra na situação, a situação daquele homem muda. A sua situação, ela vai mudar. A nossa situação, ela vai mudar. Aqui no mesmo livro, no capítulo 11 do livro de João, Lázaro estava morto já há 4 dias, já cheirava mal, como disse Marta. Mas quando Jesus chega e fala assim: remove a pedra, tira a pedra, na medida que as pessoas tiram a pedra, Lázaro, ouvindo a voz de Cristo, mesmo estando morto, ele ouviu, ele ressuscitou depois de 4 dias de morte. Será que há alguma coisa impossível para Cristo fazer na nossa vida? A Bíblia diz também no livro aqui de Mateus, ou nos 3 evangelhos, que diz que havia um homem ali à beira da cidade de Jericó, ou a entrada da cidade. Era um mendigo cego, e quando ele ouviu o tropé da multidão, perguntou: que tropé é esse? Que barulho é esse? E disseram: é Jesus que está passando por aqui. E aquele homem respondeu gritando, começou a gritar, falando melhor: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou e ouviu o clamor daquele cego e disse: traz ele aqui, vem cá.
E quando aquele homem se aproxima de Cristo, Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Olha a pergunta do Senhor: o que quer que eu te faça? E Jesus, e aquele homem responde: que eu torne a vê-lo. E Jesus, tocando naquele homem, falou assim: veja. E ele passou a ver naquele momento e seguia a Cristo, exaltando e glorificando ao Deus de Israel. Então, meu irmão, se em você clamar por Cristo, se em você clamar por Jesus, o socorro vai chegar na minha e na sua vida. Então, busque a Deus. O socorro vai chegar. Esse problema, para nós resumir, para nós terminar, que eu não vou estender muito, o seu problema não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Essa doença que você está enfrentando não é para te matar, é para que o nome de Cristo seja glorificado. Esse câncer talvez que está na sua vida não é para a morte, mas é para a glória de Jesus. Essa depressão que entrou na sua vida é para a glória do Senhor, é para a glória de Deus. Então, escute a palavra do Senhor, ouça e guarde ela, e você vai ver que a sua vida será outra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.